Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o Salmo de número 29, que tem como ênfase a voz do Senhor. 7 vezes esta expressão é usada durante o Salmo. 7 vezes o salmista fala sobre a voz do Senhor. E aqui eu quero chamar sua atenção então para o Salmo 29, verso 1 e 2, como sendo a primeira divisão, o Salmo 29 de 3 a 9 e o Salmo 29 de 10 a 11. E no Salmo 29, 1 e 2, que trata da questão da adoração direta ao Senhor nosso Deus, o salmista 3 vezes ele enfatiza nossa responsabilidade em tributar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Depois de ter falado 3 vezes tributai ao Senhor, ele então chama o povo para a adoração com vestes santas. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Então, no Salmo 29, 1 e 2, nós devemos tributar em primeiro lugar ao Senhor as nossas vidas. Filhos dos poderosos, tributai ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos tributar ao Senhor nosso Deus glória e força, reconhecendo aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Em terceiro lugar, nós devemos, como filhos e filhas do Altíssimo, recebendo dele por força da criação e redenção toda sorte de bênçãos, nós devemos tributar ao Senhor honra. E tudo isto num contexto de adoração, vestidos de trajes santos, adorando-o, como disse o nosso bendito Salvador e Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Então, desta forma, tendo tributado ao Senhor nossas vidas, tendo tributado ao Senhor glória e força, tendo tributado ao Senhor honra, nós devemos fazê-lo de forma santa e consagrada, que é o contexto da adoração descrito aqui com vestes santas. E assim então o povo de Deus experimenta algo extraordinário. E Spurgeon, na introdução ao Salmo 19, Salmo 29 melhor dizendo, ele faz a seguinte observação, que o Salmo de número 8 deve ser lido durante a noite para contemplarmos as estrelas. O Salmo de número 19 deve ser lido durante o dia para contemplarmos o sol que ilumina a alma e Jesus Cristo como o sol eterno iluminando o nosso espírito. Mas o Salmo 29 deve ser lido durante tempos de tempestades, tempos tumultuosos. E aqui existem 4 áreas nas quais a voz de Deus atua de forma soberana. Em primeiro lugar, ele governa sobre as águas. Isso você encontra no capítulo 29, verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Uma outra versão diz, o Senhor está sobre o dilúvio. Ele fala no contexto de águas, de tempestades, de dilúvios. Ele controla a tempestade. Em segundo lugar, a voz do Senhor é ouvida em meio aos cedros do Líbano, em meio a florestas, em meio àquilo que é resistente. Em terceiro lugar, a voz de Deus, ela é ouvida, ela se faz atuante nos desertos. E aqui nós vemos o deserto como um local de aparente esterilidade. Nós sabemos que existe muita vida no deserto, mas normalmente ele é associado como um local de provação, de escassez. Mas quando Deus fala, vida começa a pular diante dos olhos daqueles que têm o Senhor Deus Trino de Israel como Pai. E Deus fala, obviamente, em meio ao seu povo, sobre sua congregação. Quando eu penso nas águas tumultuosas, obviamente me vem à mente a questão do tumulto, as florestas, os cedros dos Líbanos, a coisas resistentes. Aos desertos, quando eu penso acerca dos desertos, isso me reporta a questões ligadas à esterilidade, ou aparente esterilidade. E depois, quando eu
contemplo a congregação como sendo objeto da fala, alvo da fala de Deus, a fraqueza da congregação, porque é esta congregação que receberá força da parte do Senhor. Então, se ela recebe força, é porque ela também experimenta fraquezas como parte da sua existência. E quando Deus fala em meio à tempestade, às águas tumultuosas, ele neutraliza o poder do medo. Quando Deus fala em meio aos cedros do Líbano, Deus remove a resistência, trazendo quebrantamento. Quando Deus fala em meio aos desertos, aqui ele remove o elemento da esterilidade e, consequentemente, ele trata da questão que muito de nós experimentamos, a saber, a questão do vazio existencial. Quando Deus fala em meio à congregação, que muitas vezes se sente enfraquecida e por isso precisa de força, ele também concede paz para eliminar a confusão. Porque muitas vezes nós experimentamos confusão de alma num contexto como este em que vivemos. E obviamente que se Deus trata da minha vida de todas estas formas, eu vou experimentar em meio às tempestades tranquilidade, em meio àquilo que é resistente, aquilo que faz oposição, quer dentro de mim, quer fora de mim, eu experimentarei o quebrantamento pessoal ou o quebrantamento de coisas ou o quebrantamento alheio. Também eu experimentarei quando Deus fala a produtividade, quando Deus fala, a vida começa a saltar diante dos nossos olhos. Versos 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz as corças dar a luz e desnuda as florestas, no seu templo todos dizem glória. Então, quando Deus fala em meio à escassez, à esterilidade, ao deserto da minha vida, vida começa a saltar diante dos meus olhos. Quando Ele fala na congregação, existe então discernimento, existe tranquilidade, quebrantamento, produtividade e também discernimento, porque Ele nos concede paz. É o que diz o verso 11: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, nós temos nos versos 4 e 7 do Salmo 29, a voz do Senhor descrita como poderosa. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestica, a voz do Senhor, ela é final, ela é como um fogo consumidor. Spurgeon, fazendo referência ao Salmo, comentando o Salmo 29, verso 11, faz referência a uma pessoa que viveu em 1642, Efraim Udal, e este comentarista diz que a bênção do Senhor, ela vem em termos de paz para o seu povo, e esta paz, ela é primeiramente externa, ela é histórica, ela é existencial. Depois ela é interna, espiritual. E depois ela é eterna, nos levando majesticamente. E Spurgeon diz que este salmo, que trata da voz do Senhor, diz que a voz do Senhor é poderosa, majestica e final. Esta é a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem eu quero chamar sua atenção agora, porque em Apocalipse, no capítulo 19, verso 14, a palavra de Deus diz: seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí está a palavra de Deus que sai da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores como
algo poderoso, uma palavra que é majéstica e uma palavra que é final. E que nesta palavra do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus revelada, nós possamos descansar. E o meu desejo é que neste dia você ouça a voz do Senhor Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.